O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Hoje, irmãos e irmãs, a igreja se alegra e festeja a manifestação de Jesus ao mundo inteiro. Dentro de toda a tradição espiritual da igreja, e já aparece na carta aos Romanos, né? Carta de São Paulo, todos aqueles que não conheceram as profecias, que não conheceram a Bíblia, podem se aproximar de Deus por meio de um outro livro, que é o livro da criação. São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele diz isso, ele diz: os pagãos não têm as escrituras, não têm as profecias, mas eles têm as obras de Deus, as obras da criação, que teriam que levar eles, conduzir eles a Deus. E foi isso que aconteceu com aqueles magos que foram lá do Oriente, lá da região da Pérsia, para conhecer Jesus. Eles tinham como ciência a observação das estrelas. Na época deles, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje das estrelas. Eles davam para elas uma qualidade quase divina e atribuíam a elas o poder de determinar os destinos das pessoas, né? Hoje em dia ainda tem gente que acredita nisso, né? Que as estrelas têm algum poder de determinar a vida das pessoas, né? Hoje a gente sabe que não
que isso não tem nenhuma confirmação, não tem nenhuma veracidade científica, né? O botão da tua camisa exerce uma força gravitacional sobre você mais do que todos os signos do zodíaco juntos, né? Então, hoje é uma coisa sabida que os astros não determinam, não fazem nada com relação nem à vida, nem à personalidade das pessoas. Mas naquela época eles olhavam para o céu e procuravam encontrar os sinais da vida, uma explicação para o sentido da vida humana. E o que os astros respondiam para eles? Respondiam para eles com aquele ritmo que eles sempre têm, né? Os planetas, as estrelas seguem, cumprem uma órbita, cumprem um trajeto pré-determinado. E assim eles pensavam que também era a vida humana, que a vida do ser humano cumpre um trajeto que não pode mudar. Tudo aquilo que foi antes, é agora e vai ser depois. Então toda a sabedoria antiga é baseada nessa ideia do eterno retorno das coisas, de que as coisas se movem em círculos e nunca saem do lugar. Todos os símbolos sagrados das religiões antigas têm a forma circular. Pensem na suástica, né? O antigo símbolo do hindu, que depois foi adotado pelo nazismo. É como uma roda girando sempre no mesmo lugar. Pensem naquele símbolo budista da cobra devorando a própria cauda. Então está sempre girando em círculos, né? O yin e yang também é um círculo. Então reflete o pensamento da humanidade de que o mundo todo sempre gira e sempre volta para o mesmo lugar. Na literatura sapiencial do Antigo Testamento, a gente tem também um exemplo disso, o livro do Eclesiastes, que diz: não existe nada de novo debaixo do sol, tudo aquilo que era é o que é agora e o que vai ser depois. Se alguém diz existe uma coisa nova, depois vai ver, essa coisa nova já existiu, já aconteceu séculos depois. E a vida humana também, ela é toda regida por ciclos. As modas saem do sucesso, caem no esquecimento e dali a 20 anos voltam as mesmas modas do passado. Então, coisas antigas acabam voltando. Esses dias eu vi uma menina adolescente com um relógio digital. Eu disse: olha, os relógios digitais com numeração digital eram uma moda nos anos 70, no final dos anos 70, todo mundo queria usar o relógio digital. Depois saiu da moda e todo mundo achava que era fora de moda usar relógio digital e voltaram ao relógio de ponteiro. E agora o relógio de ponteiro sai da moda de novo e volta ao relógio digital. Então, são aquelas coisas da vida que vão se repetindo, que saem de cena e depois volta. Mas naquele tempo os magos olharam para aquele céu imutável, com aquelas estrelas que sempre seguem o mesmo ritmo, e encontraram uma coisa diferente. Encontraram uma estrela que eles não conheciam e que se comportava
de uma forma inesperada, uma estrela inquieta, mal comportada, né, no meio do céu. E entenderam com aquela estrela que o céu, que antes era a entidade suprema que nos dizia e determinava a nossa vida, agora o céu todo tinha saído do lugar e estava nos apontando para algo que é maior do que o céu, porque se colocava a serviço de alguém maior. E eles, vendo isso, disseram: bom, se o céu saiu do lugar, nós temos também que sair do nosso lugar e procurar aquele que o céu está nos indicando, está nos apontando agora. E se colocaram a caminho. E é interessante porque quando eles chegam na cidade de Jerusalém, encontram aquele rei invejoso, ciumento, que era Herodes, que engana eles dizendo que quer ir adorar o menino, mas na verdade ele quer matar, né? E depois os magos são avisados disso e não voltam a ele. E encontram também os estudiosos da fé, os mestres da lei, os sacerdotes do templo, que viviam em torno da lei de Deus, da palavra de Deus, e quiseram saber da palavra de Deus em que lugar, em que cidade ia nascer o Salvador, esse rei que a estrela estava anunciando. E eles respondem: certo, ele nasce em Belém, segundo as profecias. Mas é interessante que esses sacerdotes, esses homens conhecedores da Bíblia, da Escritura, eles não vão atrás, eles não se colocam a caminho. Os magos, os pagãos, olhando uma estrela, saem lá da terra deles, viajam pelo deserto, centenas de quilômetros, e aqueles homens do templo de Jerusalém, que estavam a 8 quilômetros de Belém, não saem do lugar. Para eles, a palavra de Deus é uma teoria, não coloca eles a caminho, não muda a vida deles. Então, os magos vão e encontram, de acordo com aquilo que tinha sido dito para eles, e realizam esse encontro que enche eles de alegria. Hoje, irmãos e irmãs, a gente conhece muitas pessoas que estão fazendo também um caminho. É um caminho que não é um caminho talvez físico, mas um caminho interior. A igreja diz num documento dela que o mundo todo voltou a ser um lugar de missão, e a pessoa que mora ao nosso lado, talvez na porta da frente, no apartamento do lado, no apartamento de frente, talvez ela esteja mais longe do que aqueles povos, aquelas tribos, perdidas no meio do Pacífico, perdidas no meio da África, que esperam um anúncio. Talvez eles ali estejam mais longe ainda. E a gente encontra pessoas que estão fazendo essa peregrinação. Muitas vezes, algumas mães vêm me falar preocupadas: o meu filho perdeu a fé, o meu filho não vai mais à igreja, a minha filha não pratica mais a fé. A verdade, a gente diz, quem sabe eles não estão fazendo esse caminho interior.
Porque uma coisa é uma fé que você aprendeu em casa e que os teus pais te obrigaram a seguir. E outra coisa muito diferente é o teu encontro pessoal com Jesus Cristo, que num determinado momento da vida você faz e muda a tua vida. Então existe essa segunda conversão, e o caminho para ela às vezes é um caminho longo. Então a gente tem que sempre fazer essa distinção que uma professora minha em Roma ensinou, uma senhora já de idade que tinha grande conhecimento de teologia, nos deu um curso sobre a relação da literatura com a fé cristã, e nos falava de muitos autores que não acreditavam em Deus, mas ela dizia assim: cuidado, façam a distinção, não confundam os ateus e os peregrinos do absoluto. Porque às vezes uma determinada pessoa não crê, mas está fazendo um caminho, porque tem perguntas no coração dela que ela está procurando responder. E ela não fala para ninguém sobre isso, mas vai aparecendo na vida dela, nas obras dela, vai aparecendo essa busca. E é interessante, os cristãos mais autênticos que eu conheci, mais verdadeiros e mais apaixonados por Cristo, são justamente aqueles que fizeram essa peregrinação, esse longo caminho, que tiveram na descrença, que tiveram procurando a Deus em outras filosofias, em outras religiões, e de repente, no meio dessa longa busca pela verdade, são encontrados por Jesus Cristo. E ali, que diferença desse cristão para um outro que talvez nunca saiu da igreja, mas que acabou criando para si mesmo uma versão muito acomodada da fé cristã, uma versão da fé que não te obriga a sair de ti mesmo, dos teus hábitos, da tua mentalidade, que te torna igual às pessoas que não têm fé nenhuma. Para quantos dos nossos cristãos, dos nossos católicos, a gente poderia dizer: a tua vida não tem diferença nenhuma da vida de um ateu? A única diferença é que no domingo o ateu tem 1 hora a mais para dormir ou para fazer outra atividade. Então, como é importante a gente também se colocar a caminho e procurar olhar para Cristo com esse olhar novo e com esse olhar de quem descobre a grande alegria na vida, porque a única estrela que as pessoas sem Deus têm para guiar até Ele somos nós. E muitas vezes a gente não se comporta como estrela, porque a gente não sai do lugar, a gente se comporta como os escribas e os doutores da lei. Temos conhecimento da doutrina, temos conhecimento dos mandamentos, temos conhecimento do Evangelho, mas não saímos do lugar. Dizemos o que os outros têm que fazer, mas nós mesmos não fazemos. Ficamos inspecionando os outros para saber como eles vivem, mas nós mesmos não procuramos viver. Então, irmãos e irmãs, essa estrela mal
mal educada, mal criada que aparece no céu, e que nos tira dos nossos esquemas, da nossa mentalidade, também tem que guiar nós, também nós nos temos que colocar em marcha, também nós temos que viver como peregrinos, procurando a esse Senhor, que também para nós Ele diz, você não me procuraria se você já não tivesse me encontrado, e que essa busca nos leve a iluminar o caminho dos nossos irmãos e irmãs que precisam tanto de Cristo e estão esperando que nós sejamos essa luz do Evangelho para a vida deles.